Bíblia ensina que nós usemos a nossa fé segundo a vontade de Deus. Porque nem sempre a nossa vontade bate com a vontade de Deus. Então, nós, às vezes, queremos realizar a nossa vontade e usamos a fé e conquistamos, vencemos. Só que aquela vitória, amanhã é uma derrota. Ela pode se tornar uma derrota. Então, a fé, ela tem que ser usada com inteligência. Pode ser usada aleatoriamente. Eu quero isso e acabou. Então, a fé, ela leva você à conquista. Ela faz você conquistar. E é interessante, porque a fé é assim, é como um avião decolando. Ele decola. Agora, não basta ele decolar, ele tem que manter-se. Quando chega a um nível de altitude, aí ele vai na confiança. Quer dizer, então nós precisamos da fé e também da confiança. Porque você pode conquistar. Conquistar não é o difícil é você manter a conquista. É como nós temos dito, casar é fácil. Então a fé é uma coisa simples. O difícil é manter a fé, que é a confiança. Essa é um dos segredos para você manter-se conquistando ou manter-se de pé. Então não basta você conquistar, mas você tem que manter aquilo que você conquistou. E para conquistar e manter o que se conquistou, você tem que manter a fé. Então, eu conheço pessoas que conquistaram, mas não mantiveram e perderam. Porque não mantiveram a fé. Você conquista pela dúvida, você vai perder. Se é pela fé que você alcançou, pela dúvida você vai perder. Então, tem o outro lado. Então, tem que se manter essa fé. Tem que estar sempre nutrindo essa fé. E a vitamina da fé é ouvir a palavra, é vir na igreja, enfim, é você buscar uma comunhão com Deus, é dar atenção à sua fé. Não se pode tirar férias da fé, não se pode tirar férias de Deus, porque o dia que a gente pensar nisso, aí estamos perdidos, porque o diabo não tem férias. Por exemplo, as pessoas querem resolver os seus problemas. Elas querem resolver o problema delas. Mas, com respeito à igreja, muitas pessoas vêm, recebem e vão embora. Porque não querem compromisso. Não querem compromisso. É só isso. Então, pode ter certeza que elas vão desabar. Não tenha dúvida que vai desabar. Porque a nossa vida depende da nossa fé. A fé é o que nos conecta com Deus. Se essa conexão é interrompida, então ficamos vulneráveis aos ataques do mal. Então, essas pessoas, elas não têm interesse. Até porque a gente pode até entender que às vezes a pessoa chega na igreja desesperada, com problemas e tal, falidas, e elas vêm e conquistam, elas alcançam os benefícios, elas chegam a um status econômico, e aí começa a relaxar e começa a administrar as suas conquistas, de acordo com a força do seu braço, né? Com a sua inteligência. Então, elas relaxam na fé para administrarem os seus negócios. Aí já era. Perde. Se você não mantiver a sua fé, você perde. Se eu não mantiver a minha fé, eu perco. Mas eu perco o quê? Eu perco aquilo que é mais precioso para mim, que é a minha salvação. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, 3 tipos de sacrifício. Então nós temos que sacrificar, estar sempre na dependência de Deus, que é a fé. A fé é uma dependência de Deus. Quando você manifesta a fé, você está dizendo: eu dependo de ti. Quando você ora, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você vai falar, Deus sabe de tudo, mas quando nós oramos, nós estamos manifestando a nossa fé, ou seja, manifestando a nossa dependência de Deus. É isso, nós estamos manifestando a dependência dele. E a partir do momento que a gente deixa isso de lado, então a gente fica vulnerável. Então as forças do mal que existem nesse mundo vão atuar e vão prevalecer. Porque quer as pessoas aceitem ou não aceitem, quer as pessoas acreditem ou não,
A verdade é o seguinte: existe nesse mundo uma força maligna, uma força impetuosa, poderosa, capaz de sobrepujar todo o raciocínio humano, a inteligência humana, a capacidade humana. As forças do inferno existem há sei lá quantos bilhões de anos. O diabo é um ser inteligente, sábio. Então, querer lutar com ele, com a inteligência, não vai conquistar, não vai vencer. Não vai vencer. Você só pode lutar contra o mal, esse mal invisível, munido da fé. A fé viva. Não a fé religiosa. Não, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso. Isso não resolve, isso não quer dizer nada. Eu me refiro a uma fé atuante, assumida, uma fé que a pessoa leva conscientemente. Não, eu creio na palavra de Deus, eu creio nas promessas, eu vivo dentro dessas promessas. Então, essa pessoa, ela tem poder sobre todo o inferno. Ela tem autoridade sobre todo o inferno. Então, ela vence. E o diabo sabe, as forças do mal sabem, quando você está na fé e quando você não está na fé. Quando você está na dúvida, você está sujeito a qualquer contaminação, qualquer mal. Porque a dúvida é a mãe das desgraças desse mundo. Então, as forças espirituais do mal, agora vamos falar em termos mais claros para vocês entenderem. Por exemplo, a pessoa tem uma dor de cabeça constante. Uma dor de cabeça que não para, que não cessa. Então, toma remédio, toma isso, toma aquilo, fez exame, fez todos os exames e não apresenta nada. Não tem razão dessa dor de cabeça. O que é isso? É uma força maligna. A pessoa tem depressão, por exemplo, depressão. O que é depressão? Fisicamente, clinicamente, tecnicamente, cientificamente, o que é depressão? Você tem remédios, você tem lenitivos para diminuir a tensão, mas não existe remédio para curar a depressão. Eu não conheço, porque a depressão é um problema espiritual. E há dores de cabeças que são problemas espirituais. Por exemplo, eu vi no jornal que uma mãe matou o filho adotivo. Às vezes os filhos matam os pais matam os filhos. O que é isso? O que leva uma pessoa a matar um ente querido? A tirar a vida de um ente querido? Mas vêm os psicólogos, psicanalistas, etc, etc, etc. Mas isso é um problema psicológico. E daí? Eu quero saber qual é o problema, qual é a razão, o que é? Diga para mim qual é o nome desse problema. Isso é um distúrbio, mas eu quero saber de onde nasce esse distúrbio. Não tem fonte. Então, é um espírito. Eu cansei de tratar de pessoas, senhoras, que vieram na igreja com crianças levadas, crianças irrequietas, crianças nervosas, crianças que à noite acordam assustadas, choram, veem vultos, etc. Criança que tem uma febre que não tem explicação. Os exames não acusam nada. Mas o problema não está na criança, está na mãe. Então eu orava para a mãe e para a criança. A mãe manifestava. Então o espírito imundo que estava na mãe atuava na criança. Mandava o demônio embora da mãe, a criança ficava curada na hora. Então são problemas espirituais, estritamente espirituais, que as pessoas não se tocam. E problema espiritual, só com Deus. Existe médico para problema espiritual? Eu não conheço. Então, você vê que a fé é a única força capaz de confrontar essa força espiritual do mal e vencer. Então esses espíritos, eles agem na sociedade, eles agem nos governantes, eles agem nas pessoas, porque o ser humano não é mau. Você acredita que uma criança nasce já com índole má? Não existe isso. Toda criança nasce na inocência. Mas, com o tempo, aquela criança vem se tornar adulta e ser violenta. Como é que o sujeito é capaz de estuprar e matar pessoas que, como é que pode? Como é que um sujeito, um adulto, pega uma criança de 3, 4 anos de idade e estupra?
Como é que pode? O que leva uma pessoa a fazer isso? Por quê? Porque ela, quando criança, foi abusada por um outro pedófilo. Mas o que levou esse pedófilo a gostar de uma criança? Tanta mulher no mundo, o sujeito vai gostar de uma criança. Como é que pode? Qual a razão? Me explica. Não tem explicação. O problema é espiritual. O sujeito tem um espírito que atua no corpo dele e destrói, usa o corpo dele para destruir. Quantas pessoas matam, estupram e fazem coisas horrorosas e depois, quando caem em si, eu não sei o que eu fiz. Eu fiz isso? Eu não sei. São pessoas que fizeram o mal, usadas por espíritos malignos. Mas a sociedade não aceita que essa força maligna venha interferir na sociedade. Então não existe uma lei, não existe nada que olhe para isso. Lá nos Estados Unidos, eles dão atenção a essa situação, a essa parte. Eles têm uma mente mais aberta. Quando um espírito toma uma pessoa, possui uma pessoa, ela não sabe o que vai fazer, ela não sabe o que faz. Tudo que ela fizer, ela não tem consciência. É uma pessoa anestesiada. Ela é totalmente anestesiada. Ela não tem consciência do que vai fazer. Então, anestesiada, ela é usada pela força do inferno, ela é usada por esses espíritos que matam, que roubam. Você vê quantas pessoas aí, crianças matando por causa de 10 reais, tirando a vida de outras pessoas. Por quê? Um espírito imundo usando aquela criatura, aquele corpo. Aquele que me segue terá a luz da vida. Em outras palavras, quem não me segue, anda nas trevas. E andando nas trevas, está sujeito aos espíritos das trevas. Mas quando se anda na luz, ou quando se anda na fé, você anda na luz. E você tem discernimento para identificar os males que assolam a humanidade, que assolam as pessoas. Os jovens que estão usando drogas, que usam toda sorte de drogas, vão para essas festas rave, essas coisas aí. Então, injetam coisa na veia e ficam lá, e ficam adormecidos, quer dizer, destroem a vida deles sem usar a inteligência. E o pior de tudo, jovens até de universidade, né? Porque o pessoal de universidade também faz isso. Então, infelizmente, desgraçadamente, nós vivemos nesse contexto, são as forças do mal que atuam nesse mundo, em todas as sociedades. Por exemplo, você vê lá nos Estados Unidos, uma sociedade, primeiro mundo e tal, e não sei o quê, o sujeito pega uma arma, pau, vai matando gente a 3x2. Por quê? Nem sabe quem está matando, mas vai matando. Por quê? Porque é levado por uma força do inferno. Dizer que é um problema que está com uma pessoa que tem distúrbio mental, pode ser, isso também tem, existe, claro, pessoa que tem distúrbio mesmo, tem um parafuso a menos, está legal, eu até acredito nisso, mas aquele parafuso a menos não seria um espírito imundo que está lá? Não seria uma força maligna? Enfim, ninguém é capaz de fazer o mal a outra pessoa se ela está consciente, se ela está numa boa. Mas se ela está possuída por uma força, então ninguém tem segurança. Ninguém tem segurança. Então nós vivemos hoje debaixo dessa violência urbana por causa da falta de fé. Não de religião, de fé. A fé emotiva obedece cegamente à voz do coração. A fé consciente é uma questão de obediência à palavra de Deus. A fé emotiva segue os impulsos dos sentimentos. A fé consciente exige a renúncia dos impulsos do coração. A fé emotiva torna a pessoa fraca, débil, impotente. A fé consciente remove montanhas, traz à existência as coisas que não existem. A fé emotiva se alimenta de fantasias, ilusões e entusiasmos. A fé consciente faz nascer o sonho realizável. Enfim, torna possível o impossível. Igreja Universal do Reino de Deus, vivendo a fé consciente
na prática da palavra de Deus.